Bom, tá a fim de aprender mais? Vamos lá para o Enem. É isso aí, grande prazer estar aqui novamente. É com muita alegria. Voltamos agora, aprenda mesmo, com Rodrigo Eberhardt. Vamos lá, fazer as questões do Enem. Vamos lá, meus queridos. Muito tempo ausente, dando aula, e agora as férias chegaram. Daqui uns dias, ainda oficialmente, mas já estou agora em ritmo de ano novo, começo desse novo ano, com muitas coisas legais para fazer. Uma delas é resolver as questões de 2019. Prova PPL, segunda aplicação. Vamos lá, pessoal. Você que está me vendo aí, vamos lá então para nossa resolução. Começando então agora pela resolução da prova do Enem. Coisa linda, maravilha. Então vou aqui colocar uma cor aqui para eu mexer aqui nos slides. Então que prova é essa, galera? Nós estamos aqui com a prova do ensino médio Enem 2019, prova caderno amarelo, beleza? Segunda aplicação PPL. É isso mesmo, tá bom? Uma prova muito importante, muito legal de assistir. Então vem comigo, pessoal. Vamos lá. Chega de delongas, vamos direto ao que interessa. Prova de biologia. Então vamos lá. Nanopartículas da questão 93. Nanopartículas de sílica recobertas com antibióticos foram desenvolvidas com sucesso como material bactericida que mata as bactérias. Presta atenção. Olha aí. Pois são eficazes contra bactérias sensíveis e resistentes, sem citotoxicidade significativa às células de mamíferos. As nanopartículas livres de antibióticos também foram capazes de matar bactérias E. coli, sensíveis e resistentes ao antibiótico estudado. Presta atenção, pessoal. Os autores sugerem que a interação entre o grupo hidroxil da superfície das nanopartículas e os lipopolissacarídeos, lipídios que estão apresentados aqui, né, da parede celular da bactéria, desestabilizaria sua estrutura. Olha aí, que interessante. Que estrutura é essa? Nós estamos vendo a estrutura de uma membrana, né, celular, de um material bactericida que vai servir como antibiótico. Veja aí. Presta atenção. Se liga. Biologia. Coisa linda. Vamos lá, continuando. Antibiotic nanoparticles overcoming bacterial resistance with low cytotoxicity, ou seja, citotoxicidade menor com resistência a nanopartículas de antibiótico, tá? Em bactérias muito resistentes, beleza? A interação entre a superfície da nanopartícula e a lipossacarídeo, o lipossacarídeo, ocorre por ligação. Aí ele vai te perguntar isso. Então ele quer saber, nessa questão, qual é a ligação entre esse antibiótico, tá? E esse lipossacarídeo. Beleza? Maravilha! Veja aí, então, qual vai ser a ligação entre essa membrana e essa substância aqui. Ele está falando que tem um grupo hidroxil? Tem ou não tem? Aí matou a questão. Acabou a questão. Presta atenção. Hidroxil é um OH. Ah, que interessante. O OH, ele gosta de se ligar com quem? Um H+, ou outro átomo que seja positivo, beleza? Aqui no caso vai formar o quê? Molécula de água, tá? Então aqui é uma ponte ou ligação de hidrogênio. Coisa linda essa questão. Herbert Richards. Primeira questão então do Enem 2019, da prova PPL.
Tá, está respondida. Tá ou não tá, filho? Tá respondida? Beleza, vem cá dar um joinha. Então, ó, questão então, ligação de hidrogênio. Aê, então tá aí, questão maravilhosa. É ou não é, queridos? Então ocorre uma ligação de hidrogênio. Meu filho querendo subir aqui, filho, é melhor não subir, que você vai cair aqui. Então por que não é B, não é C, nem D e nem E? Primeiro, hidrofóbica não pode ser. Se a membrana for hidrofóbica, o que vai acontecer? Vai acontecer um fenômeno que a água não vai entrar nunca, certo? De sulfeto, 2 sulfetos, não é mostrado aqui, tá? Metálica, não estou tendo nenhum metal aqui, ninguém está falando em metais. Iônica, também não tenho esse conhecimento nesse caso. Aqui é hidrogênio mesmo, porque está falando que os grupos hidroxil da superfície da nanopartícula e aqui o lipossacarídeo. Lipo quer dizer gordura, é ou não é? Lipo, gordura. Então essa gordurinha que está ligada ao sacarídeo, que é um carboidrato, são açúcares, beleza? Que maravilha, espero que você tenha gostado dessa resolução. Vamos para outra. Na outra questão, vou diminuir aqui meu quadradinho aqui da minha imagem, para não atrapalhar a visualização da questão, beleza? Vou ficar para cá. Ó. Olha aí o que vai acontecer. Presta atenção aí, pessoal. O nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas. Olha que maravilha! Através da absorção pelas raízes e pelos animais através da alimentação. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente e o excesso que é transportado para os cursos d'água tem causado eutrofização. O que é eutrofização? Aumento da quantidade de substâncias orgânicas, tá? Né, filho? De substâncias orgânicas na água, rios, lagos e mares. Então, eutrofização tem a relação, então, com o excesso de matéria orgânica na água. Então, o nitrogênio em excesso, quando ocorrerem as chuvas, o que vai acontecer? Eles vão ser lavados, o solo vai ser lavado e vai chegar aos leitos dos rios, lagos e mares, se estiverem perto. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas o quê? Sustentáveis, que aprisionam esse elemento aonde? No solo, impedindo seu escoamento para rios e lagos. Aqui não fala mares, né? O método sustentável, visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, qual que é o dano ambiental? Eutrofização, como a gente já tinha visto. É o quê? Adição de minhocas na terra? Ah, essa é uma boa medida. Por quê? As minhocas, elas vão comer essas substâncias que têm nitrogênio e vão fixar isso em proteínas. Irrigação da terra antes do plantio, aí vai lavar o nitrogênio e vai levar de novo para os rios. Reaproveitamento do esterco fresco, opa, importante. Descanso do solo sem adição de culturas. Fixação biológica nas raízes por bactérias. Meus queridos, a adoção de minhocas na terra, ela ajuda na fixação de matéria orgânica, né? Ela vai adubar o solo, principalmente quando ela morre, ou quando ela defeca, ela libera nutrientes, né? Quando ela excreta nutrientes nitrogenados. Mas aqui no caso, nós estamos falando, então, de uma grande quantidade de absorção de nutrientes nas raízes. O texto fala isso, ó, através da absorção de raízes. Aí, nesse caso, é imbatível. As bactérias vão realizar, então, uma fixação biológica nas raízes por bactérias. Isso é muito importante, são as bacteriorrizas, tá? Bacteriorrizas. Essas bacteriorrizas, peraí, filho, são super importantes
Porque lá nas plantas, você tem aqui a plantinha, o solo, tá? E aí as raízes aqui das plantas, certo? Então aqui você tem a plantinha lá com a sua folhinha, beleza? E aí aqui as bactérias vão se proliferar aqui dentro das raízes. Aqui na raiz, então, é fundamental que ela tenha esses tipos de bactérias tão importantes, que são as bactérias fixadoras de nitrogênio. Todo ano esse assunto vai cair, ciclo do nitrogênio, fundamental. Questão é de Eberhard. Eita! Então, essa é uma das premissas da agricultura mundial. Fixação de nitrogênio tão importante para a produção de aminoácidos e proteínas. Tá legal? Em excesso, causa a eutrofização. Então, ela tem que ser absorvida pelos seres vivos, beleza? Na próxima questão, nós estamos falando também de meio ambiente, que é o carro-chefe da prova do Enem, né? Biologia celular, fisiologia, ou seja, funcionamento dos seres vivos, e principalmente questões ligadas ao meio ambiente. Se liga aí, hein? Ó, meio ambiente cai na prova de verdade. Então não vacila, aluno. Aluna, você que é um eneando, vestibulando, eneando, né? Não pode dar esse vacilo. Então vamos lá. Aqui está falando exatamente também desse assunto, mas vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Menor fluxo de nutrientes. Então observe o esquema que ilustra duas situações no ambiente marinho. Então, a primeira situação, vamos dizer assim, a segunda situação. Qual é o processo responsável pela diminuição da concentração de oxigênio no lado B? Então, aqui, ó, professor, lado B, início, primeira situação, lado A, segunda, lado B do esquema. Então, vamos lá. O que a gente vai ver aqui? Na primeira questão, existe um número menor, um fluxo menor de nutrientes, tá? Aqui é menor, tá bom? E aqui no segundo caso, um fluxo maior de nutrientes. Então a gente vai... Pô, uma questão ajudou a outra, não é? Eutrofização, né, gente? Se a gente tem um fluxo maior de nutrientes aqui, vai ocorrer ao longo prazo aumento do número de bactérias e diminuição na quantidade de oxigênio. Se aumenta os nutrientes, vai aumentar o número de bactérias de um ambiente. Beleza, pessoal? Se aumentou a quantidade de bactérias, vai aumentar o quê? O gasto de oxigênio. Então, o que vai acontecer? Para essas bactérias, como elas aumentaram o seu crescimento, a divisão celular dessas bactérias, elas vão precisar de mais energia. E vai acontecer o quê? Diminuição do oxigênio. Então, vai ocorrer o quê? A resposta, a letra B de bola. B de Brasil. B de beleza, entendi, vou arrebentar no Enem. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbias, ou seja, bactérias que vivem sem a presença de oxigênio, utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, quebra, né? Parcial, gerando como produto final o ácido lático, tá? Então a fermentação lática, presta atenção, aquela que produz o iogurte, o Yakult, e aí vai. Qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo? Puxa, chuchu no mel, mamão com açúcar essa questão, é ou não é? Pão. Aqui eu tenho a fermentação alcoólica, vinho alcoólico, iogurte. Aí, Herbert Richards. Chegamos à resposta. Iogurte. Tá aí, ó. Leite lácteo. Iogurte vem do leite. Logo é o ácido lático do leite. O ácido que vem do leite. Vinagre. Fermentação acética.
Cachaça é fermentação alcoólica. Presta atenção, hein, pessoal? Então é letra C de uau, Canadá, caramba! Entendi o que o professor falou e vou arrebentar na prova do Enem. Tudo bem? Questão muito fácil, mas quem não está muito habituado, vou colocar só fácil, tá bom? Essa questão, então, tem a ver com a fermentação, processo biotecnológico dos mais antigos que o ser humano faz, tá? Existem estudos que mostram que as primeiras bebidas alcoólicas têm em torno aí de 20 mil, 40 mil anos. Então, praticamente desde a origem da sociedade humana, até antes, né, das cidades, por exemplo, já existia, então, a fermentação alcoólica. Tudo bem? Beleza? Usando micro-organismos. Aqui uma questão um pouquinho mais longa, tá? Vamos lá, vamos direto ao que interessa. Atualmente, uma série de dietas alimentares tem sido divulgadas com os mais diferentes propósitos para emagrecer, para melhorar a produtividade no trabalho e até mesmo dietas. Opa, eu estou em dieta, hein, gente? Que rejuvenescem o cérebro. Olha aí que importante, hein? Presta atenção. Coma bastante nozes, uva, antioxidantes, tá? O alimento muito importante do estudante, a banana, maçã, todos antioxidantes, morango, uva, tá? Cupuaçu, eu que moro aqui na Amazônia, sou paulistano, mas moro na Amazônia, aqui no Acre, maravilhoso, estamos aqui, bem amigos da Rede Globo, estamos aqui no Acre, né? É uma maravilha, hein? Em plena Amazônia, em plena mata, a maior floresta equatorial do mundo. É ou não é? Que orgulho. Estou continuando aqui, ó. No entanto, poucas têm embasamento científico, essas dietas, tá? E o consenso dos nutricionistas é que deve ser priorizada uma dieta balanceada, ou seja, comer de tudo, proteína, carboidratos, sais minerais, gordurinha, né, na medida certa. Constituída de frutas e vegetais, uma fonte de carboidrato, de ácido graxo insaturado, os óleos, né, os azeites, e uma de proteína, carne branca, né, peixes, frangos, carne vermelha, carne, e aí vai, fontes variadas. O quadro apresenta 5 dietas com supostas fontes de nutrientes. Então, dieta 1, 2, 3, 4, 5. Carboidrato, azeite de oliva, carne de aves, nozes, mel. E aí, ácido graxo tá aí, peixes, mel, peixes, azeite de oliva. Uau, eu adoro. Carne de boi, muito bom também. Mel, sensacional, hein? Peixe também é muito bom. Tô comendo mais peixe, antes eu não comia muito, não. Tenho só medo do peixe de fontes que eu não conheço, né? Porque o peixe ele tem muito contaminante. Mas é um produto fantástico, maravilhoso. A carne branca é sensacional, né? E aí vai, pessoal. Então, a dieta que relaciona adequadamente as fontes de carboidrato, então fontes de açúcares, pão, macarrão, né? O açúcar mesmo, de frutas, ácido graxo insaturado, que tem uma insaturação. Então, quem é o ácido graxo insaturado? Azeite de oliva. Todos aqui, ó, insaturados, beleza? Certo? Insaturado, azeite de oliva. Então, ó, carboidrato. Então, já vamos começar. Mel, né? Primeira questão aqui, ó, mel, tá bom? Ácidos graxos insaturados, azeite de oliva, e proteína, carne de aves. A gente só tem uma resposta, 4. Então, a resposta, letra D de caramba, vou detonar no Enem. D de Dinamarca. D de detonando no Enem, né? Igual diz aí um grande professor de matemática que eu gosto muito, o Procópio, né? Detonando no Enem, dinamitando no Enem, ele fala assim, né? Bem legal também, eu gosto muito das aulas dele. E é isso, pessoal. Então, de modo, questão letra D de destruindo no Enem, é isso aí. Vamos lá. Desvendando o Enem, né, galera? Um grande abraço. Vamos continuar aqui. Então, ó, olha que bacana aqui, ó. Questão 105, né? Questão 105. Pesquisadores descobriram
que uma espécie de abelha sem ferrão nativa do Brasil, a mandaguari, muito legal essa abelha, Scaptotrigona depilis, cultiva um fungo nos ninhos dentro da colmeia. Olha aí, fungos. Após observações, verificaram que a sobrevivência das larvas da abelha depende da ingestão de filamentos do fungo, micelas, né? Que produz metabólicos secundários com ação antimicrobiana. Olha que legal. Então, o fungo ele vai liberar um antibiótico natural. Olha que legal. Antitumoral também, né? Anticâncer. E imunológico, uma vacina quase, né? Ele vai estimular a produção de anticorpos. Agora a gente na pandemia aqui, muito importante falar do sistema imunológico, né? Além da alimentação convencional. Por sua vez, o fungo depende da abelha para se reproduzir e garante a sua multiplicação ao longo das gerações. Então tá aí a fonte: pequenas agricultoras, abelhas mandaguari, cultivam fungos para alimentar suas larvas. Olha que legal, hein? O uso de fungicida, ó, fungicida, bactericida que mata bactérias. Fungicida mata o quê? Fungos. Mata fungos, tá? Vai matar o fungo. Ocasionaria colmeia dessa espécie ou a... Bom, se eu estou matando o fungo que ajuda a larva das abelhinhas a se reproduzirem, a se perpetuarem, eu estou fazendo o quê? Controle de pragas, acúmulo de resíduos, ampliação de espaço, redução da população, incremento de alimento. Ó, se eu estou detonando, destruindo os fungos que essas abelhas dependem, eu vou reduzir a população de abelhas. É ou não é? Beleza? Eu não vou controlar a praga. Aqui no caso não está falando que a abelha é uma praga. Beleza? Então aqui o uso de fungicida ocasionaria então na colmeia a perda de população, redução da população. Ficou claro, meus queridos? Questão muito importante. A pegadinha aqui é o controle de pragas, né? Tá? É só quando ela causa algum problema que é considerado uma praga. Aqui no caso, as abelhas não são. Pelo contrário, são amigas do agronegócio, amigas da lavoura. Elas vão ajudar na proliferação de plantas através das flores, tá bom? Outra questão, meus queridos. Então vamos lá, outra questãozinha importante. Interessante essa questão, né? Vamos lá. Vamos lá, galera. Continuando então. Continuando a aula do Enem aqui, a questão 108, a prova da segunda aplicação, né? Amarela, vamos lá. O pesquisador observou em uma árvore um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava uma coloração típica de penas de ambos os pais. Foram coletadas amostras de DNA dos pais e filhotes para caracterização genética dos alelos, são genes, responsáveis pela coloração das penas. Lembra? Azão, azinho, bezão, bezinho, e aí vai. São genes, né? Vou falar alelos, lembra dos genes. Os genes de DNA. O perfil de bandas obtido para cada indivíduo do ninho, para o local, né? 1 e 2, onde se localizam genes dessa característica. Está representada na figura. Padrões de bandas em gel das moléculas de DNA dos indivíduos. Então, cada quadradinho desse é conhecido como banda de DNA. Banda de rock, professor? Não. É banda de DNA. Tá? Essa é a famosa banda que forma um quadradinho que migra. Esse DNA ele vai descendo pelo tamanho que ele tem, tá? E por carga elétrica. A carga elétrica do DNA é negativa. E aí a corrente elétrica vai ficar negativo com negativo, vai gerar uma repulsão, e aí por isso o DNA vai migrar para o outro lado do gel. O gel é como se fosse uma bandeja, tá? Contendo gel mesmo, parecido com gel de cabelo, acrilamida, né?
E aí tem aqui a carga elétrica, tá? E aí o DNA vai migrando de posição, esse quadradinho, tá? Dependendo do seu tamanho molecular, tá bom? Beleza? Então ocorre a eletroforese, isso é chamado de eletroforese, só para vocês saberem. Tudo bem? Então aqui, ó, a gente tem o locus 1 e o locus 2. Então, identificando o sistema de acasalamento em aves, genética na escola, 2013. Dos filhotes, qual apresenta a coloração típica de aves dos pais? Bom, presta atenção. Eu sou um pouco parecido com meu pai, um pouco parecido com a minha mãe, assim como vocês, tá? Geneticamente falando. Se nós somos descendentes de 50% aproximadamente, em média, 50% da mãe e 50% do pai, certo? Então, geneticamente, nós temos essa proporção em média. Só que a gente sabe que pode mudar um pouco, tá? Então, para ter coloração de penas dos pais, a gente tem que procurar aqui aquela ave que tem maior semelhança, tá? Com seus pais. É óbvio isso. Então, vamos lá. Aqui é o papai ave e aqui é a mamãe ave, né? Então tá aqui, ó, no locus C, a mãe, e aqui no locus B, o pai, tá? Então, B, o pai, C, a mãe. Então isso tem que estar muito claro para você não se perder aqui, tá? Então já vamos lá dar uma olhadinha, então. O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para cá e para cá. Ó, o candidato 1, ele já tem aqui os genes da mãe e do pai, ó, pai e mãe, certo? O 2 não tem, então eu já vou descartar o 2, beleza? Ele já perdeu aqui na competição. 3 está no jogo, que tem mãe e pai, estamos olhando o locus 1 inicialmente, tá? Então, ó, eu vou adquirir aqui como 1 e 3 como candidatos a ser filho. O 4 está fora, por quê? Porque ele tem um locus aqui que não tem, ó. O DNA não tem nem na mãe nem no pai. Então, já perdeu. Então, ó, 2 está fora, 4 como possível filho não pode ser. E o 5, por enquanto, vou considerar ele também como um candidato a filho, ó. Ele tem as condições, ele tem essa banda e essa, tá? Então tá dentro do esperado. Agora vamos olhar o locus 2, principalmente olhando para os seus pais. Então aqui é o pai e aqui é a mãe. Aqui é o pai e aqui é a mãe, beleza? Então, ó, o 1 continua sendo forte candidato. Ele tem aqui o do pai e tem o da mãe. Olha que beleza. Para mim, ele já é o candidato número 1 aqui, ó. Tá? Se ninguém tiver o que ele tem, a resposta já será A. Tá? Na hora da prova, você vai ter que ter essa sacada de olhar rápido. Então, na verdade, é quem tem mais semelhança com os pais. Os quadradinhos que estão mais parecidos com seus pais. O 2 já está fora, nem olho. O 3 aqui já perdeu, porque também esse aqui, o locus H, não tem. E aí está fora. O 4 só tem um, então está fora. E o 5 só tem um, está fora. Então a resposta é a letra A de Alemanha, A de amor. Resposta correta é a letra A. Entenderam aí o macetinho? Esse macete é matador. Então presta atenção. Quem tem maior semelhança com seus pais. Beleza? Então matamos essa questão. Muita gente fica meio atrapalhada quando vê essa quantidade enorme. Tá, vai brincar lá, filho. Tá, não me atrapalha que eu tô na gravação, por favor. Beleza. O que a gente combinou? Então, não pode falar para não atrapalhar. Meu filho tá aqui. Vem cá, dá um oi aqui, vem cá. Então, ó, é importante que a gente grave isso. Dá um oi. Oi. Então tá aí, meu filho quer participar, galera, desculpa. Então volta lá, filho, vai lá. Aí, se você quiser aprender biologia, fica aí. Então essa questão letra A, tranquila, né? Só basta você olhar as bandas que tem maior afinidade com seus pais, beleza? Aqui, como o meu filho, que é parecido comigo. Depois eu mostro. Então, ó, questão 111. Algumas espécies de orquídeas
apresentam flores que imitam vespas fêmeas, de forma que essas fêmeas, essas vespas, machos, são atraídas na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos, na tentativa de acasalamento, ao chegarem às flores, então, eles entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Contudo, como não conseguem se acasalar, né? Não conseguem se acasalar, esses machos vão procurar, então, eles procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las. Essa interação ecológica pode ser classificada como... Veja aí que legal, pessoal. A vespa está tentando copular, fazer sexo com a flor, porque ela acha que é uma fêmea. Então essa abelha macho, essa vespa macho, ela vai se confundir. Comensalismo é aquele ser vivo que se alimenta de restos de outros seres vivos, beleza? Peixe, rêmora, piloto, que come os restos do tubarão, lembra? Ou a bromélia, que se alimenta da água e do pó que soltam das folhas e tudo mais. Amensalismo. Vocês já viram, as árvores têm... Algumas árvores, elas não têm grama em volta dos seus troncos. Isso são substâncias químicas que inibem o crescimento de outros seres vivos, tá? Não é o caso dessa questão. C, mutualismo. Vamos deixar em aberto. Será? Mutualismo ocorre quando um ser vivo depende totalmente do outro para sobreviver. Eu não sei se exatamente é esse o processo aqui no caso. D, vamos dar um exemplo, mutualismo, líquen, aquelas plantinhas que ficam grudadas no caule da planta, na verdade são algas misturadas com fungos, que vivem em mutualismo. Você quer um outro exemplo bem legal? Bactérias que vivem no nosso intestino. Elas produzem vitamina K, tá? E B12. Muito importante para nossa sobrevivência, para a nossa saúde. Então elas são mutualistas, vivem em conjunto com a gente, tá? Parasitismo, a lombriga que entra no corpo do ser humano, são parasitas que podem ser internos, endoparasitas ou ectoparasitas, como o carrapato, que fica em volta de um animal, de um mamífero, tá? Simbiose, vida em comum, vida em conjunto, vida em comum. Esse é o caso, um ajuda o outro. A vespa está ajudando na proliferação de flores, logo é um tipo de simbiose. Essa é a resposta. Então, a resposta dessa questão é letra E de Eberhard. É verdade, professor? Então, vou arrebentar no Enem. Então, a resposta está aí, letra E, tá bom? Questão 114, a figura mostra a curva de saturação da hemoglobina, uma célula que vai adquirir oxigênio, e da mioglobulina, que é uma substância dos músculos, em função da pressão parcial de oxigênio e reflete a afinidade de cada proteína pelo oxigênio. Então, são células que adquirem oxigênio, saturação, né? Aumento da concentração de oxigênio de uma célula, tá? Então, pressão do oxigênio, tá? Também vai aumentar nos pulmões ou em outras situações nas células. Embora ambas sejam ferro, né? Proteínas que têm ferro, sangue, proteínas do sangue, ligantes de oxigênio. A hemoglobina transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos pela corrente sanguínea. E a mioglobulina se liga ao oxigênio dentro das células musculares. Então, vejam que a mioglobulina ela tem uma saturação maior, tá? Em relação à hemoglobina. Bom, saturação de oxigênio é maior. A pressão de oxigênio da hemoglobina é menor do que da mioglobulina. Isso é a leitura do gráfico, né? Uma habilidade que vocês têm que ter, né, na hora do Enem, tá bom? De que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobulina? Olha aí. De que maneira vai ser afetada, então, os tecidos, né, de indivíduos que não têm o gene da mioglobulina?
Então, a concentração de oxigênio do sangue diminuirá. Capacidade de produção da hemoglobina diminuirá. A distribuição do oxigênio por todo o organismo será homogênea? Não, né? A transferência do oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada? Essa é a resposta. Então, veja aí, se a 1000, só para quem não sabe, né, a maioria de vocês que estão começando a estudar, ou quem já estuda há muito tempo, 1000 vem do grego, quer dizer músculo. Então, é a proteína, desculpa a minha letra, tá, gente? É a proteína que vai ajudar a oxigenar o músculo. Os músculos. Hemoglobina está ligada ao sangue, tá bom? Então é aquela que é distribuída por todo o corpo. Músculo, né, são 500 tipos musculares aproximadamente que nós temos, e eles precisam de oxigênio para produzir, então, seu trabalho, contração e relaxamento. Então a resposta correta é letra D já. E a hemoglobina do tecido muscular apresentará maior afinidade que a presente no sangue? Não, né? Então tá aqui, a afinidade do oxigênio é maior com a mioglobulina. Resposta letra D, de Dinamarca, destruindo o Enem. Na questão 117, o aluno ele tem que estar um pouco já meio avançado no estudo da biologia celular. Essa questão ela é importante, tá? A biocelular aqui, a biologia celular, tá bom? Uma questão bem aprofundada, na minha opinião. Mas, se o aluno está bem ligado nas funções celulares da célula, ele consegue, por dedução, descobrir a resposta. Vamos lá. A ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada. O pesquisador comparou os efeitos da droga na velocidade de deslocamento celular. As células se deslocam no sangue, né, em outras partes do corpo. Na integridade também de filamentos do córtex celular. Então, ele quer dizer que é a integridade dos filamentos do córtex, da parte externa da célula, tá? O córtex, e de filamentos, tá? Os filamentos aqui, ó, aqui é um filamento, ó. Isso aqui é o espermatozoide humano, e aqui você tem o filamento, tá? Filamento. E aqui é o córtex, beleza? Conforme foi mostrado então na figura. Bom, o efeito sobre a célula não flagelada. Aqui é o flagelo, né? E ela não tem flagelos. O que aconteceu? Usou-se a droga, a adição da droga, desse remédio, né? Antitumoral, e aí mudou a composição do córtex. Então, alterou o córtex da célula. Tá bom? Houve uma alteração, houve um enrugamento aqui da membrana. No segundo, o efeito sobre a célula flagelada. Com a adição da droga, continuou então a velocidade a mesma. Não alterou o filamento. Ó. Alteração igual a 0. Aqui alterou muito. Ó. Houve grande alteração do córtex. Beleza? Tá bem claro isso, visivelmente, né? Você vê a célulazinha, ela ficou toda enrugadinha assim, ó. Tá? Aqui, ó, umas enrugações aqui, né? Beleza? Aqui não houve enrugamento aqui do flagelo, houve apenas o enrugamento aqui do córtex também. Então, aconteceu o mesmo fenômeno da célula flagelada. Então, o pesquisador concluiu que a droga age sobre microtúbulos apenas, A. Filamentos de actina apenas, B. Filamentos intermediários apenas, C. D. Filamentos de actina e microtúbulos, D. E E. Filamentos de actina e filamentos intermediários. Então vamos lá. Para a gente matar essa questão, o aluno tem que saber inicialmente que a actina são filamentos de proteína ligadas aos músculos e ao tracionamento de músculos dentro, ou de proteínas dentro das células, tá bom? A actina, então, ela vai gerar movimento da célula, ok? Não houve alteração do movimento, logo não pode ser actina. Já vamos matar essa charada, galera. Microtúbulos.
os microtúbulos, o nome já diz, são tubos ou túbulos microscópicos. Microtúbulos. Tá? Aqui é a caneta digital, vocês me perdoem a letra. Minha letra é bem mais legal que essa. Ó, tá dizendo aqui que os microtúbulos foram alterados. Pode ter sido alterado. Gente, normalmente nós temos microtúbulos no interior dessas células, tá? Eles vão formar o que a gente chama de citoesqueleto, que ocorrem trocas, transporte de substâncias, divisão celular. O núcleo não foi alterado, ele é rico em microtúbulos, ó. Não foi alterado, tá? E nem a estrutura interna em si não foi alterada. O que alterou foi a parte externa. Então, se os microtúbulos também não foram alterados, eu já vou cancelar aqui as questões que tem microtúbulo e actina. Ó. Tem actina, tá fora, actina. Essa aqui, por lógica, já está errada, né? Então, aí está errada. Microtúbulo está errado. Com actina está errada. E aí vai sobrar o quê? Letra C. Tá aí, ó, a resposta, sem eu saber a função. Mas agora eu vou te falar qual é uma das funções dos filamentos intermediários. Ó, vou chamar de FI. Tá? Filamentos intermediários. Para não ficar muito longa a aula, né? Intermediários. Ó, eles vão intermediar. Desculpa a letra, tá horrível a minha letra. Intermediários. Tá? Eles vão intermediar, então, a parte interna da célula com relação à parte externa. Então, a relação dos filamentos intermediários é entre a parte interna e a parte mais externa. Aqui vai ocorrer a alteração e ela é visível. Ó. Vai ocorrer aqui, tá bom? Se você tem ali a membrana plasmática, aqui, ó, tá? Ela vai ocorrer aqui uma modificação, ela vai alterar o volume aqui, o relevo aqui dessa membrana, tá bom? Então pensa assim que esse relevo aqui vai mudar, ó. Ele vai ser enrugado. Então a resposta é a letra C. Essa é uma questão avançada, galera. Presta atenção, pega os livros de biologia e vão dar uma estudada, tá bom? Essa questão eu vou chamar ela de difícil. Quem não sabe as funções vai ter sérias dificuldades para resolver essa questão. Mas com calma e tranquilidade, mesmo um professor experiente, quando ele olha essa questão inicialmente, ele fala, opa, não vai sair a questão tão fácil, tá bom? Essa questão você tem que deixar por último na hora da prova. Então tá aí respondida a letra C de caramba. Então por negação eu consigo achar a resposta a letra C, tá bom? Não é fácil essa questão não. Quem falar que é fácil é mentira. Vamos lá, questão 121. A principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Então, pequenos refúgios da Amazônia que foram alterados ao longo das secas e inundações que tinham na Amazônia. Períodos interglaciais e glaciais. Tá? Então, nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, que as florestas enfrentaram fases de seca, aí como eu acabei de falar. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Dessa forma, as matas... já falei essa parte. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro, núcleos secos, entre os rios, né? Muitos rios, milhares de entremeados de rios que tem na Amazônia. Então, ó, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processos de diferenciação genética, tá? Muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes. Então, houve o quê? Um isolamento geográfico que gerou modificação de espécies e das que ficaram em outros refúgios. O principal processo evolutivo relacionado ao texto é a... Bom, galera, interessante essa parte aqui. Então, ó, veja aí. A gente vai analisar, então, os processos de evolução. É ou não é?
Olá, pessoal. Então, continuando essa questão, uma belíssima questão, né? Então, quando é que vai acontecer, então, que os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processo de diferenciação genética, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outros refúgios? O principal processo evolutivo, então, relacionado ao texto é anagênese. Vem da palavra ana, que quer dizer de baixo para cima. Então, ao longo do tempo, as espécies vão carregando diferenças genéticas até irem mudando em espécies diferentes. A coevolução, você tem ali uma flor, né? Uma flor que atrai ali um certo número de aves, por exemplo, e que coevolui no mesmo local, por exemplo. Então não é o caso. Porque aqui houve um período de seca, que houve um isolamento, ó. Isolamento, a questão vai falar disso. Isolamento geográfico, que vai atrapalhar na reprodução desses seres vivos. Então eles vão parar de trocar genes do DNA de um lado e do outro, não vai se misturar. Isso, quando eu tenho um local diferente, eu vou chamar isso de alopatria. Alo quer dizer diferente, tá? Então a evolução alo, diferente. Patria é o local. Pátria, né? Brasil é nossa pátria, o local. Quando o lugar é diferente, tá? Lugar diferente. Então tá aí, ó. Poxa, tá difícil escrever aqui que tá dando um delay, né? O famoso delay que demora. Diferente. Vou escrever devagarinho que dá certo. Então, o lugar é diferente, ocorre então a evolução em espécies diferentes. Aí, ó. Por que não é simpatria, professor? Vocês já ouviram falar naquele cartão do celular SIM, né? O cartão SIM quer dizer junção, estar junto. Então, SIM quer dizer na mesma pátria, juntos. Tá? Aquele cartão e o celular. Não é o caso aqui da questão. E letra E, a evolução, quando os seres vivos estão juntos, assim como a anagênese e a coevolução. E letra E, convergência adaptativa. Veja um exemplo. Os peixes têm aquele formato hidrodinâmico, é ou não é? Você tem aqui um peixe, né? Formato hidrodinâmico. Sim ou não? Peixe. Aí você tem também animais como mamíferos, como o boto, que tem lá a hidrodinâmica também. O golfinho, né? Tubarão, e aí vai. Então, convergência adaptativa. Diferentes grupos de seres vivos que vão, então, converger para um corpo parecido. As árvores no mundo, por exemplo, no hemisfério norte, as árvores, como cai neve, elas têm as coníferas, mesmo de espécies diferentes, elas vão ter esse aspecto aqui em cone, né? Por isso chama conífera. Então a neve cai, né? E escorrega aqui para não derrubar a árvore. Tá? E mesmo assim, às vezes cai. Convergência adaptativas. Pode ter várias espécies diferentes, tá? Um pouco diferentes, mas com a mesma convergência de corpo, mesmo fisiologia, muito parecida, tá bom? Então a resposta é a letra C. Espero que vocês tenham gostado. Galera, quem quiser se aprofundar, pega o Google, coloca cada item, escreve lá, anagênese, coevolução, evolução alopátrica, simpátrica, convergência adaptativa, e vai anotando no caderno para saber as diferenças. Agora virou uma tendência do Enem também saber esses conceitos prévios. Então aqui precisa de conhecimento prévio para responder essa questão. Tá bom? Acabou aquele Enem que é só o texto, já sai a resposta. Agora já tem questões que precisam de um conhecimento prévio. Tá mudando o Enem de novo, tá bom? Na questão 1, 2, 3 aqui, as algas são uma opção sustentável na produção de biocombustíveis, pois possuem estruturas simples e se reproduzem mais rapidamente
que os vegetais, além da grande capacidade de absorverem dióxido de carbono, o famoso CO2, que sai da nossa respiração, gás, né? Muito importante, tá? Esses organismos são constituídos por tecidos heterogêneos, diferentes entre si. Entretanto, assim como os vegetais, possuem parede celular. A parede celular dos fungos, tá, é de quitina. As paredes celulares das plantas, via de regra, celulose. Ó. Para a obtenção de biocombustível a partir de algas e vegetais, é necessário utilizar o processo, a enzima. No caso, essa alga também vai ter celulose. Os fungos têm quitina, mas não é o assunto da aula. Então, algas têm celulose, assim como os vegetais. Então, celulose é o material da parede celular. Celulose. O mesmo do papel. O papel, ele tem celulose, né, pessoal? Ó, capa aqui do livro, aqui, ó, tem celulose. O papel tem celulose. Você escreve na celulose, no caderno, tá bom? Então, qual vai ser a enzima que vai quebrar a celulose? Terminada em ase. Então, por lógica, vai ser a celulase, que é ase, é a terminologia para eu falar de uma enzima. Tá? A maioria das enzimas termina em ase. Enzima, então, vai quebrar a celulose, que é uma mistura de várias glicosezinhas unidas, né? Com ligações relativamente fortes, que vão criar então uma coesão, a madeira, né, que você conhece, ó. A madeira, né? Madeira, ela, não sei se você está enxergando aqui a minha mesa, né? Então a celulose em grande quantidade junto com a lignina, a substância que vai ligar a celulose, então vai gerar então compostos bem rígidos, bem fortes. A celulose ela tem uma vantagem, ela cria uma flexibilidade no vegetal. Por isso que bate o vento e a maioria desses vegetais não quebra. O caso do bambu é o clássico. O bambu ele é flexível e forte ao mesmo tempo. Então, o biocombustível de segunda geração, inclusive a Petrobras já faz, né? Ele usa então a celulose como matéria-prima para formar a glicose, que vai ser fermentada. Aqui a ação enzimática, aqui a fermentação e aí a formação então do álcool. Tá? Tá claro isso? Então aí é o álcool de segunda geração. Já é feito em vários países, o Brasil, a Holanda, os Estados Unidos, o Japão já produzem álcool de segunda geração, a Alemanha também. Vários outros países, a China também já realiza fermentação de segunda geração, tá bom? Usando enzimas que quebram a celulose, geram glicose e aí formam fermentação para produzir álcool. Beleza? Questão muito importante, uma tendência do Enem falar disso. Próxima questão, então vamos lá, mais uma. Em 2014 iniciou-se em São Paulo uma séria crise hídrica que também afetou o setor energético, agravada pelo aumento do uso de ar-condicionado e ventiladores, aumento do uso de energia. Com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país, sendo assim a necessidade de se buscarem novas fontes alternativas de energia renovável, que impliquem menores impactos ambientais. Considerando essas informações, qual é a fonte que poderia ser utilizada? Ora, pessoal, qual é a fonte que deu problema em São Paulo no setor energético em 2014? As represas de hidroelétricas. Então, energia das hidroelétricas. Então, hidroelétricas ou hidrelétricas podem dar problema. Qual é o problema? Quando os níveis dos reservatórios, nível de os reservatórios, diminui. Uma seca prolongada, laninha, efeito laninha, né? Que diminui a evaporação do Oceano Pacífico, gerando também
gerado também por outras causas, excesso de uso da água, má distribuição, muita gente vivendo no mesmo lugar, né? O estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes aproximadamente, o meu estado, né? Sou nascido em São Paulo, capital. E aí, São Paulo tem que rediscutir o uso da biomassa, que é uma fonte alternativa, energia solar também, energia eólica. Então, ó, urânio não é, tá? Alternativa. Carvão mineral não é, vai liberar bastante CO2. Gás natural, uma boa fonte, mas ainda polui. Óleo diesel poluente. E a biomassa é menos poluente e ela está interagindo com outra questão, né? Bio é vida, massa, a massa dos seres vivos. Então, no caso da cana de açúcar, fabrica-se o álcool. Biodiesel a partir de óleos de babaçu, óleo de girassol, né? Óleo de canola, tá bom? Você tem várias fontes diferentes. Até a grama dá para você gerar biocombustíveis, tá bom? Então a resposta, a letra E de eita, professor, agora eu vou detonar no Enem. Presta atenção, galera. Vamos lá, hein? Focados aí. Mais uma questão. Questão 126. Recentemente, um grupo de biólogos descobriu um animal que vive em região extremamente árida, território brasileiro. Fizeram a coleta do sangue e da urina desse animal e observaram que sua urina apresenta uma concentração hipertônica. Então, ele tem uma alta concentração de um sal, bastante concentração de sais. Em relação ao sangue, presta atenção, hiper alta, tônico, concentração no sangue. Que adaptação desse animal lhe permite viver na região citada? Diminuição da transpiração pode ajudar, mas vamos ver qual é a relação. Ele falou da urina, então é excreção, né? Tá? A urina, ela é excretada, não pelo suor. Eliminação de fezes hidratadas, aí vai desidratar o ser vivo rapidamente, vai a óbito. Predominância de hábitos noturnos? Possivelmente, mas tem que ter outras adaptações. No ambiente noturno, por que é importante? Baixa evaporação. Eliminação de muita água na urina? Não, né? Se ela é hipertônica, ela não tem muita água. Pouca água. E excreção de amônia como produto nitrogenado? Veja aí que interessante essa questão. Se ele está num ambiente árido, de deserto, semideserto, ele vai ter que ter excreção, ele vai ter que diminuir sua transpiração e excreção de amônia. Normalmente a amônia são seres vivos que vivem aonde? Na água, né? Normalmente são os peixes. Bom, ele não se referiu exatamente qual é o ser vivo, né? Então essa questão ela envolve aí um certo cuidado do aluno, hein? Tem que tomar um certo cuidadinho aí nessa questão. Galera, analisando aqui as questões, bem com vocês. Como já houve uma adaptação aqui na urina, que a urina é altamente concentrada, tem grande concentração, igual a gente já colocou aqui, né? A outra adaptação que favorece esse ser vivo, com certeza, é a diminuição da transpiração, tá? Só o fato dele viver em ambiente diurno, predominância de hábitos noturnos, isso não é uma grande adaptação ao ambiente semiárido. Existem outras. Aqui no caso é fisiológico. Tem a ver com a situação da concentração de água e sais. Então, a resposta correta é diminuição da transpiração. É óbvio, né? Se você analisar, esse ser vivo ele não vai poder ficar transpirando toda hora, senão a água do corpo dele vai se perder para o ambiente. Beleza. Questão 127. Então, vamos lá. Na 127, o que a gente tem? Em uma atividade prática, o professor propôs o seguinte experimento. Olha aí. Experimento, eu vou desligar o... Olha aí, pessoal, então, ó, em uma atividade prática, o professor propôs o seguinte experimento. Materiais, copo plástico pequeno, leite, suco de limão.
Procedimento: coloque leite até a metade do copo de plástico. Em seguida, adicione 20 gotas de limão. Levando-se em consideração a faixa de pH do suco de limão, a composição biomolecular do leite e os resultados que os alunos observariam na realização do experimento, qual processo digestório estaria sendo simulado? Então, pessoal, olha lá. Continuando então o que a gente estava falando, né? Veja aí. Ele está falando assim: qual é o processo digestório? A. Ação da bile sobre as gorduras no duodeno. B. Ação do suco pancreático sobre as gorduras. Então, veja aí, ó. Suco pancreático sobre as gorduras. Ação da saliva sobre os carboidratos da boca. Ação do suco entérico do intestino sobre as proteínas do íleo. Ação do suco gástrico, suco gástrico, sobre as proteínas no estômago. Bom, queridos, essa questão é muito fácil. Limão é uma substância o quê? Ácida, tá? Então, o limão, eu até pus em verde aqui, tá? O limão ele é ácido, pH em torno de 2, tá? 3, tá? Basicamente é isso. Eu não sei exatamente qual é o pH do limão, exatamente eu não sei. Teria que medir, né, para saber. Aí, mas ele é ácido. Aí vai vendo. Dentro do estômago, nós sabemos que ali existe a digestão das proteínas. Quem ainda não estudou isso, então grava aí no teu caderno, anota aí. Então, as proteínas, que tipo? Principalmente a carne. Leite também. É o caso aqui da questão. Esse foi o caso da questão, leite. Então, o leite ele é degradado dentro do estômago. Tá? Agora, existem outras enzimas que fazem isso, chamadas lipases, tá? Presentes também no suco pancreático. Mas o suco pancreático, ele não é o principal destruidor de proteínas do corpo humano, né? É o estômago, basicamente é ele, tá? Se está falando do limão, o limão ele vai provocar a mesma ideia que teria o ácido clorídrico. É ou não é? O ácido clorídrico presente, clorídrico, o HCl, né, o famoso HCl, que originalmente está aqui, ele é produzido, né, HCl. Tá? Ele é produzido nas papilas, na parede ali do estômago, tá? E ele é, vamos dizer assim, neutralizado pela ação do bicarbonato, né? Que é liberado do pâncreas ali para a região do estômago, beleza? Então esse ácido ele vai tentar destruir o quê? O leite, liberando aminoácidos que serão digeridos no intestino. Então a resposta correta é a letra E de eita, professor, entendi. Eita, sensacional essa questão. Por que não é saliva? Porque a saliva não tem pH ácido, o pH é neutro. 7. Em torno de 7, pH neutro. pH do intestino, em geral, vai de 7,2 a 8,3, mais ou menos. Tá? Eu posso colocar 7 a 8, tá? Então, o pH ele é básico, tá? Do intestino, incluindo, então, o duodeno, que são os 12 dedos, né? Do Império Romano, eles contavam assim, né? O galeno, 12 dedos, duodeno. Intestino, aqui a parte baixa do intestino delgado é o íleo. Bom, interessante essa parte, né? Lembrando que nós temos 7 metros, de 5 a 7 metros de tubo digestório, tá? Nessa parte aí do intestino. Intestino delgado e intestino grosso, tá bom?
O suco entérico, ele também é importante. Entérico quer dizer intestino, só que ele é básico, não é ácido. Então o limão, tá? Aqui é básico. A saliva no carboidrato é neutro. Então, aqui é neutro, aqui é básico, aqui é básico. Aqui também, aqui tem os ácidos biliares, né? Pode ter confundido alguns, mas não é. A questão está falando do limão, tem muito ácido, tá? Aí tá coçando aqui meu nariz. E não tem relação, porque a bile ela vai atacar o quê? Gordura. Então o texto não está falando de gordura, ele está falando de proteínas. O leite ele é rico em proteínas, tá bom? Então você tem que ter essa sacada na hora de resolver essa questão. Então, letra E, tá bom? Espero ter explicado da melhor maneira possível. Na questão 129, olha lá, estamos falando do mangue, dos mangues. O mangue é composto por 3 tipos de árvore: Rhizóphora mangle, mangue bravo ou vermelho, Avicennia chaueriana, mangue seriba e a laguncularia racemosa, mangue branco. Uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvores, tá? Os 3 tipos de árvores. Nossa, me deu uma coceira aqui. Acho que é o período de chuvas aqui da Amazônia. Ai, ai. Mas vamos lá. Que cada coisa que a gente faz, né, ao vivo, né, começa a dar coceira aqui. Eu acho que eu vou parar o vídeo aqui, mas vamos lá, vamos continuar. Aos 3 tipos de árvores encontradas no mangue está relacionada a pouca disponibilidade de oxigênio encontrado no solo. Então veja aí, ó, o que foi falado aqui os 3 tipos de mangue vivem em solo pobre em oxigênio, beleza? Pobre em oxigênio. Então, baixa oxigenação. Aquela lama, né, que fica em volta do mar, que tem aquelas árvores muito importantes, que ali é o berçário da vida marinha, tanto do estuário ali dos rios, quanto do mar, tá bom? Muito importante isso. Inclusive tem raízes pneumatóforas, tá? Pneumatófora, buraco. A característica morfológica de valor adaptativo referenciado no texto é a... Veja aí, ó, tá falando de pouco oxigênio. Para ter bastante oxigênio, essas plantas que estão em regiões de barro com baixa concentração de quê? De oxigênio. Então tem pouco ou nenhum oxigênio. Beleza? E aí essas raízes que formam esporas, pneumatóforas, essas plantas, tá? Suas folhinhas, etc. Tá? Elas têm então uma capacidade aqui de ter buraquinhos, ó. Buraquinhos que o vento vai levar o quê? Ar para essas raízes. E o ar contém 21% do oxigênio, beleza? Então, ele vai oxigenar as raízes das plantas. Pneumotóforas. Pneumo, que quer dizer ar. E tóforos, quer dizer o quê? Pneumotóforos ou pneumotóforas. Fórum, buraco, túnel, tá? Então, ó, buraco. Eles têm buracos que vão entrar o quê? Oxigênio, o ar. Então o O2 vai entrar nesses buraquinhos dessas raízes, tá bom? Isso é importante você gravar. Então a resposta correta direto aqui, ó, letra E de Eberhard. Herbert Richards. Então a ausência de frutos, não sei, aqui não fala nada sobre isso, mas a gente já sabe que tem frutos, as plantas têm frutos, as angiospermas, né? Mas está errado. B, não tem relação com o que a gente está falando do solo, né? Ausência de estômatos, não, a gente está falando de outras coisas, nós estamos falando de raízes, né, do solo pobre em oxigênio. Folhas largas? Não, na Amazônia tem folhas mais largas, né? Aqui onde eu moro.
Presença de raízes escoras? Tem a raiz escora, mas a relação aqui é do solo com oxigenação. Tá falando do oxigênio e a quantidade baixa de oxigênio do solo. Para resolver isso, você tem que ter raízes e caules que tem o quê? Buracos para receber o quê? Oxigênio. E isso acontece. Pneu do carro contém ar. Então, pneu, grava isso pro resto da sua vida. Pneumotórax é, então, a parte do pulmão, tá bom? Isso é muito importante. Então, aqui, ó, orifícios, buraquinhos, tá? Que vão entrar o oxigênio aqui dentro dessa raizinha. Beleza? Maravilha! Mais uma questão, então, resolvida aqui pelo professor de vocês. Então tá aí, galera. Resposta letra E de Eberhard. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui às questões 130. Você está vendo aqui, vamos ler o esquema, né? 1. Coleta e cultivo in vitro das células do paciente. 1, né? 2. Transdução com vetor carregando o gene terapêutico. Então eles estão aqui pegando aqui transdução com vetor. O vetor aqui no caso é um vírus, parece, né? Tá? Vetor é o que transporta o gene, DNA ou RNA. Tá? Gene terapêutico, para curar alguma coisa. 3. Seleção e expansão das células do gene terapêutico. Então aqui eles vão fazer expansão, vão replicar essa célula, ela vai se dividir, vai formar várias células com gene terapêutico. Lembrando que o gene tem relação com o DNA. Tá bom? Ele é um pedacinho do DNA, o gene. O gene, então, está ligado ao DNA, beleza? 4. Reintrodução das células modificadas no paciente. Então, eles estão reintroduzindo essas células no órgão, né, que eles querem, vamos dizer assim, arrumar. Então, a sequência de etapas indicadas no processo, conhecido como... Peraí, filha. A sequência de etapas indicadas na figura representa o processo conhecido como... Bom, galera, essa é a famosa terapia gênica. Olha que legal. Terapia usando DNA. Muitas terapias usam antibióticos para curar uma doença bacteriana, né? Aqui eu tenho a terapia com genes. Então é terapia gênica. Eu estou me referindo aos genes de DNA, beleza? Então a resposta ela já sai direto aqui, ó. É uma transformação das células humanas. Por que não é mutação, professor? Não é mutação, por quê? Porque eu não estou apenas mudando o gene. Eu estou transferindo esse gene de novo para o ser vivo que eu quero tratar. Mutação vem do grego, quer dizer mudança. Mudança no DNA. Isso existiu na questão, mas aí ele é reintroduzido como uma terapia genética, tá bom? Clonagem é essa etapa aqui, ó, que é clonagem. A célula é clonada e ela é copiada, é a cópia, tá bom? Então já não é mutação, já não é clonagem. C, crossing over. Crossing over, quando você tem dois tipos de DNA, tá? E eles vão permutar aqui, eles vão trocar pedaços de DNA de um lado e do outro, tá? Então aqui embaixo, depois da crossing over quer dizer o quê? Permutação, recombinação. Tá? Só para quem ainda não viu. Recombinação genética ou gênica. Tá? Esse DNA, então, ele vai ficar assim, uma parte vermelhinha e a outra parte vai ficar verdinha. Aqui ocorreu o quê? Recombinação gênica. Beleza? Legal, né? E letra E, transformação genética. A transformação genética ocorreu aqui, ó. Quando o 2 aqui, ó, ele foi introduzido aqui nessa célula.
aí ocorreu a transformação. Então eu vou escrever aqui, ó, T, transformação, aqui o cultivo, 3, clonagem, vou escrever só clo, tá? Clonagem, e 4, a terapia gênica mesmo. Vou escrever TG, tá? Terapia gênica. Aí a introdução dessa célula modificada com a ajuda desse vírus. É meio assustador esse assunto, mas não é ficção científica não, pessoal. Já é dia a dia, tá? Isso é muito usado contra o câncer, câncer de intestino e outros problemas já. Então essa aqui representa a terapia do futuro, tá? Em vez da gente tomar remédio, a gente vai fazer o quê? A gente vai tratar o próprio DNA diretamente. Vai alterar ele, vai fazer alterações, tá, no DNA para depois reintroduzir essa célula no corpo humano. Beleza? É isso aí, galera. Bom, mais uma questãozinha aqui. Então vamos lá. 134. Então falamos da terapia gênica, agora vamos para 134. Um herbicida que mata plantas daninhas, né? As pragas da lavoura, plantas, aquele mato que cresce no meio de plantas que a gente não quer, né? Então o herbicida, herbe vem de erva, né? De planta. De largo espectro, que mata vários tipos diferentes, foi desenvolvido para utilização em lavouras. Esse herbicida atua inibindo a atividade de uma enzima dos vegetais envolvida na biossíntese de aminoácidos essenciais. Lembrando, aminoácidos formam as proteínas, que tem vários aminoácidos. Então você tem lá a proteína com vários aminoácidos, tá bom? Cada bolinha dessa é um aminoácido que formam proteínas, com funções específicas. Tudo que você está vendo de mim aqui são proteínas, tá? Ó. Proteína, meu olho, meu nariz, minha boca, meu pelo, meu braço, meus ossos, tem proteínas, tá bom? Os ossos têm colágeno para ele não quebrar, né? Ele é flexível, tá bom? E os músculos, né? Músculo tem que ter proteínas, senão você não se locomove, não tem locomoção, beleza, galera? Então é importante saber esses detalhes também, beleza? Presta atenção, hein? Podendo inclusive inibir germinação ou crescimento das plantas cultivadas também. Aí é um efeito não desejado, né? Então vamos lá, ó. De que forma é desenvolvida a resistência da soja ao herbicida? Expondo frequentemente uma espécie de soja a altas concentrações do herbicida, levando ao desenvolvimento de resistência? Vamos analisar os outros casos. B. Cultivando a soja com elevadas concentrações de aminoácidos, induzindo a formação de moléculas relacionadas à resistência. Não, a resistência ela tem a ver com a seleção natural. Então, é uma forma de selecionar aqueles mais resistentes. Seleção. Aí pode ser chamada até de artificial, que foi feito pelo homem, né? C. Empregando raio-x para estimular mutações em uma variedade de soja, produzindo a enzima alvo resistente ao herbicida. Não, as mutações são aleatórias, a gente não sabe o que vai acontecer com o DNA, né? Bom? D. Introduzindo na soja um gene específico de uma espécie, possibilitando a produção da enzima de resistência ao herbicida. Ó, introduzindo na soja um gene específico de outra espécie, possibilitando a produção da enzima de resistência ao herbicida. Verdadeiro. Isso aqui é um processo, galera, de transgenia. Ó, transgenia. O que é isso? Produção de um transgênico, tá?
o transgênico, o ser vivo está aqui, né? Você tem aqui um ser vivo, tá? Um ser vivo. E aí, o DNA de outra espécie, o DNA exógeno, vai ser colocado nesse ser vivo. E aí vai ser a transgenia, tá bom? DNA de outro ser vivo que vai dar uma capacidade que esse ser vivo nunca teve, tá bom? Então a letra D de... Nossa, professor, entendi. Então, destruição da natureza, mas é importante. Se não fosse os transgênicos hoje, nós já passaríamos fome, tá? Os produtos transgênicos fazem parte hoje de boa parte da... Então, galera, é isso. Então a gente falou aqui da transgenia, né? No caso aqui a gente está vendo o processo de transgenia, produção do transgênico. Esse transgênico são plantas modificadas, tá? Com genes que já existem, então eles não são tão perigosos para a saúde. Que normalmente já existe. O tomate longa-vida, por exemplo, ele tem um gene para a parede celular dele ser maior, mais espessa, com celulose, que vai durar mais na prateleira do supermercado. Então o gene já existe. Muita gente coloca medo, eles vão causar problemas sérios de saúde. Não, o único problema é que pode aumentar o uso de herbicidas e fertilizantes e também de agrotóxicos. Esse é um caso, né, do herbicida. A letra E, administrando a enzima alvo nos fertilizantes utilizados na lavoura, promovendo sua absorção pela espécie cultivada. Também está errado. A resposta correta é transgênico, né? D, formação do transgênico, possibilitando a produção da enzima de resistência ao herbicida. Fechou, pessoal? Então é isso. Mais uma questãozinha. Questão 135. As fêmeas do mosquito da dengue, Aedes aegypti, Aedes, se lê Aedes, tá? Aegypti, que é do Egito. Tem um olfato extremamente refinado, tá? Ele gosta de sangue, né? Além de identificar coleções de águas para oviposição, ó, percebe a posição da água, né? As moléculas de água. Pela interpretação, e também eficaz na presença humana pela interpretação da molécula de odor eliminadas durante a sudorese, suor. Após perceber o indivíduo eles voam rapidamente em direção à fonte alimentar, iniciando o repasto sanguíneo durante o qual podem transmitir o vírus da dengue. Então o que acontece? Esse ser vivo ele pousa na água e ali pode estar presente o vírus da dengue. Aí ele se contamina com o vírus, ou ele já tem o vírus e criou novos mosquitinhos, né? E aí esse mosquito vai... O que quer dizer essa palavra aqui, ó? Repasto. Ele vai picar a pele humana, retirando ali, aí vai picar o sangue e vai transmitir possivelmente o vírus da dengue para a pessoa. Portanto, o olfato, né, o cheiro, né, os sentidos do cheiro, desempenha um papel importante para a sobrevivência dessa espécie. Morphology and physiology of the olfactory system of bloody feeding insects. Então, morfologia e fisiologia do sistema olfatório de alimentação de sangue pelos insetos. Mais ou menos isso a tradução, tá bom? Medidas que interferem na localização do hospedeiro, que no caso é o ser humano. Medidas interferem então na localização do hospedeiro pelo vetor por meio dessa modalidade sensorial. Incluem a localização de telas nas janelas? Não. Essa questão é interessante. B. Eliminação de locais de oviposição. Medidas que interferem na localização do hospedeiro. Eliminação de locais de oviposição. E está dizendo interferem na localização. Tá batendo a B, né? C. Instalação de borrifadores de água em locais abertos. Tá, ele vai ficar levando ele para lá, mas não vai interferir na localização. B. Conscientização para necessidade de banho. A na C, aqui só explicando,
ele vai localizar a água e o sangue. E o sangue ele vai atacar a gente ainda. Então, não vai mudar muita coisa. D. Conscientização para a necessidade de banhos diários. Não, banho é higiene, não tem relação com mosquito. E utilização de cremes, ou letra E, né? Pomadas com princípios ativos. Ora, se a gente utilizar, tá, um creme que cria um odor que o mosquito não goste, ou que ele não consiga, que atrapalhe os sentidos dele, no caso aqui de reconhecimento do sangue, seria sensacional. Isso tá em teste no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tá? Então, pomadas que vão enganar os sentidos do mosquito. Tá aí, resposta letra E de Enem. Uau! São tecnologias novas, então é só a gente interpretar aqui as questões, tá bom? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Aprenda mesmo com Rodrigo Eberhardt. Então, ó, vem com a gente. Isso é uma série de vídeos, tá, que a gente está começando a aprender a estudar mesmo. A aprender mesmo como estudar, beleza? Então dou o vistinho aqui, ó. Vamos lá, galera. Vamos aprender aqui com Rodrigo Eberhardt. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução das questões, tá? E curtam lá o vídeo, pessoal, nosso vídeo aqui embaixo. Clica no sininho também para receber notificações. Agora eu vou começar a me animar aqui a fazer novos vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de verdade. Quem ainda não me conhece, inscreva no canal e vamos pro abraço do Enem. Eu presto o Enem todo ano, então estou aí por dentro das novidades do Enem, tá bom? E biologia, a gente sabe, é a matéria que tem mais questões na ciência da natureza. Para quem vai prestar, por exemplo, a área de biológicas, medicina, por exemplo, a biologia é aquela matéria essencial, né? A maioria de vocês ainda deve estar fera aí na biologia, física e química. Então é biologia, física e química, tá? Na ordem, não está na ordem, mas biologia que tem mais questões, tá? Na prova de ciência da natureza, mas se analisar são as mais fáceis também, mas tem questões que podem dar problema. E quem vai prestar a área com maior número de nota de corte, seja o direito também, engenharias, tá? Direito, engenharia, tá? Inclusive eu já passei nessas duas, engenharia e direito. Tá? Passei em medicina também, mas perdi a inscrição. Então, ainda tenho muita vontade, né, galera? Então, ó, essas grandes áreas, vocês têm que ir muito bem em ciências também. Então, a gente acha, estou estudando para direito, não preciso estudar muito bem em ciência da natureza. Pô, mas pode te ajudar aí, alguns pontos são sempre muito importantes, tá? E é isso, não fazer barulho, né, filho? Espera só um pouquinho, tá? E aí, isso é importante. Eu estou gravando, né? Lembra? E é isso, galera. Então, um grande abraço. E medicina aqui, ó, tem que arrebentar em ciência da natureza, tá bom? Ciência da natureza tem que arrebentar. Vem cá, filho, dá um alô aqui pra galera. Aprendendo a andar de bike aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E vamos que vamos. Um abraço. Então é isso aí, galera. Desculpa aí a trabalheira aí. Foi uma aula longa, né? E que a gente tem agora a missão de passar para vocês como estudar mesmo e passar no Enem com o maior número de pontos possíveis. Grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu!